Olá, queridos amigos, é um prazer estar de novo aqui com vocês, falando de vícios, de libertação de vícios, de evolução, preenchimento, limpeza do coração, né? Leveza, crescimento, que é o aspecto necessário para se livrar de vícios e compulsões. Começando mais um programa Vida Sem Vícios, eu, Plínio de Souza, com você, aqui na Rádio que Acredita na Vida, trabalhando evolução, né? Então, algumas pessoas me perguntam o seguinte, e esse inclusive é o tema do nosso programa de hoje. Qual é a cura do vício? Vício tem cura? Porque, eu não sei se você sabe, é consenso entre a maioria dos psicólogos e psicanalistas que dependência química é uma doença sem cura, né? Uma doença sem cura, progressiva e fatal. Nós que trabalhamos com PNL, com coaching e outras tecnologias de última geração, técnicas mais recentes, pensamos o seguinte: é possível sim uma pessoa viver bem a vida inteira livre de vícios. Mas tem cura? E vício tem cura? Vamos entender o que é cura. Se uma pessoa que é dependente químico de cocaína ou de álcool, se ele ficar sem o álcool se sentindo bem, se sentindo feliz, nem lembrando disso, tocando bem a vida, do meu ponto de vista, né, isso já é a solução do vício, já é a solução da dependência química. Agora, se a gente pensar que cura é a pessoa poder voltar a beber socialmente, ou usar cocaína recreativamente de vez em quando só, não. Isso não é... Eu entendo e acredito que, de fato, nesse sentido não dá, né? Então, nesse sentido, não tem cura. Um alcoólatra ficar bebendo de vez em quando como outra pessoa naturalmente bebe, não dá, né? Porque o corpo dele, durante muitos anos, ele foi acostumado com grandes quantidades de álcool. Então, ele teve durante muito tempo toda a sua biologia adaptada a essa situação. Ou seja, o corpo criou muito neuroreceptores para o álcool. E ele se organizou quimicamente para viver com esse excesso de álcool, né? Durante anos foi assim. Então, se a pessoa volta, se ela passa por um processo, ela se sente inteira emocionalmente, confiante, e ela volta a beber achando que vai conseguir beber socialmente de vez em quando, o que acontece? O corpo dela, toda aquela biologia que durante anos o corpo se acostumou a ter, vai ser reativada, né? E o corpo vai voltar a pedir álcool em grande quantidade. Então não dá. Não dá para um dependente de cocaína, um dependente de álcool, mesmo fazendo um belíssimo trabalho reestrutural, para ele voltar a usar socialmente. Não dá. Então, na ápice, nós acreditamos sim na solução para o vício, para a dependência química. Nós entregamos essa solução. É com isso que a gente trabalha, esse é o nosso diferencial. Mas o que é essa solução? É a pessoa se sentir, pela primeira vez na vida, equilibrada para valer emocionalmente. Mas não é ficar equilibrada, é ser equilibrada a partir daí. Ou seja, se ela era muito ansiosa e a dependência ajudava a aliviar a ansiedade, ela não vai ter mais esse excesso de ansiedade. Se ela era muito insegura, tímida, depressiva, e o álcool, a cocaína, o crack ajudavam em relação a isso e faziam com que ela se aliviasse, com que ela ficasse mais feliz, então, ela não vai mais precisar do álcool, da cocaína ou do crack para isso, porque ela não vai ter mais depressão, vai ser uma pessoa inteira. Ou seja, nós trabalhamos para que a pessoa seja emocionalmente inteira, livre de vícios. Como assim livre de vícios? Porque o vício é uma prisão, não é? Toda vez que a pessoa, se ela não usar aquilo, ela fica mal. Se você não faz atividade física, se você não fizer, você fica mal, provavelmente você é uma pessoa viciada em atividade física. Se você não reza e fica mal, provavelmente você é uma pessoa viciada em oração. Se você não bebe, não fuma, não usa maconha para aliviar a sua ansiedade, sua tensão, né? Não cheira, você fica mal, então você é dependente, só quimicamente falando? Não, emocionalmente falando. Porque a causa fundamental do vício é a estrutura emocional, uma estrutura de falta
de vazio, essa estrutura de falta, que faz com que a pessoa não se sinta inteira, é que faz com que ela precise se preencher. Correto? Então, se nós resolvemos essa estrutura emocional, ela não precisa mais emocionalmente do preenchimento da droga. Então, ela pode se transformar num careta feliz, ou seja, não vai ser careta, né? Ela pode se transformar numa pessoa que não bebe e que consegue se relacionar numa boa e se diverte e consegue até estar num ambiente onde tem bebida, né? Numa festa, num evento com os amigos, sem beber, se divertindo. Ela pode ir até num bar sem beber e se divertir. É claro que não é indicado no começo, mas o trabalho ele se consolida nesse sentido, da pessoa não sentir a necessidade visceral mais e se sentir muito bem socialmente, autoconfiante, em paz, equilibrada. Esse é o objetivo do projeto Vida Sem Vícios. É fazer com que a pessoa seja livre de vícios. É independência química, é inteireza. Esse é o caminho que nós acreditamos e que nós experimentamos e praticamos com as pessoas, com as famílias, com as pessoas que nos procuram. E é esse o resultado que entregamos. Uma pessoa equilibrada emocionalmente, sabe, apaixonada pela vida e não mais pela droga, com projetos apaixonantes profissionais, afetivos, de futuro e já engajado nesse projeto, né? Sabendo lidar melhor com seus conflitos, com seus relacionamentos, lidando melhor com os relacionamentos sociais, tendo autoestima. Isso é a base para a saúde emocional, é a base para uma pessoa não ser dependente de nada. Ela não é dependente de pessoa, não precisa do afeto do outro, senão morre, senão se acaba, não é dependente de droga nenhuma, não é dependente de nada, né? Então é preciso trabalhar esse buraco, esse vazio. Porque se não trabalhar, a pessoa vai continuar dependente químico pro resto da vida ou ela vai precisar ficar trocando de vício, né? Ela para de fumar, começa a comer mais compulsivamente. Para de beber, mas começa a fumar muito mais. Para de usar droga, mas agora precisa fumar, ou precisa da atividade física, ou precisa de grupo de apoio diário, né? Precisa estar ali no grupo de apoio diário, senão ela escorrega. Ou ela precisa de muita oração. A oração libera todo um hormônio corporal, a oração ou a meditação, que também traz um benefício, um equilíbrio. Assim como a atividade física libera endorfina, que traz uma energia, uma certa autoconfiança, uma certa paz. Se a pessoa fica 3, 4 dias sem atividade física, ela se sentir mal, mas um mal emocional, é prova de que a atividade física está suprindo o buraco dela, o vazio. Se ela ficar sem orar uns 3 ou 4 dias, ela fica mal, é prova que a oração está suprindo esse buraco, esse vazio. Então vamos entender, o problema não é a oração, o problema não é a atividade física, o problema não é o álcool, não é o sexo, né? Mesmo o álcool muitas pessoas usam só de vez em quando, recreativamente. O problema é a estrutura emocional. Se a pessoa tem um buraco vazio, ela vai precisar usar. Vício tem cura? No sentido de poder voltar a usar recreativamente? Não. Agora, é possível nunca mais ter vontade, nem pensar e nem querer? Sim! Esse é o objetivo do projeto Vida Sem Vícios, esse é o nosso diferencial, trabalhar para que as pessoas fiquem inteiras e não tenham mais nem vontade. Esse é o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Conheça, venha para uma entrevista gratuita, você que tem um familiar assim, venha você, né, entender, venha você conhecer de perto esse trabalho. Você que já tentou internações variadas e não conseguiu resultados ainda, venha conhecer um processo diferenciado. Telefone 0 Operadora 11 2361 5000. 0 Operadora 11 2361 5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br. apicedesenvolve.com.br. Você também pode, se quiser, entrar direto pelo site Vida Sem Vícios, que é o www.vidasemvicios.com.br. E hoje eu vou abrir o telefone para um ouvinte. Se você quiser ligar aqui na rádio, você que tem algum problema com vícios e compulsões e quer ligar aqui para a gente poder investigar um pouquinho mais profundamente a tua questão, o telefone é 3016-1764. Esse é o programa Vida Sem Vícios. Então, ligue só se o tema for vício, compulsão, dependência química, ok? Em você ou em alguém da família também. Então, 3016-1764 ou 3016-1765 para que a gente possa
nos aprofundar ainda mais aí nessa questão com a experiência de alguém. E você pode, se quiser, não dizer o seu nome, você pode falar um nome fictício, tá? Preservando a sua identidade, já que o tema dependência química muitas vezes faz com que as pessoas queiram se preservar. Então esse é um tema... a gente já tem uma pessoa na linha? Vamos lá. Alô? Alô, bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Fernanda. Olá, Fernanda, bem-vindo ao programa. Obrigada. Vamos lá, Fernanda, qual é o teu tema, qual a tua questão? Então, eu tenho meu esposo, no caso estamos separados, e ele foi internado esta semana, numa clínica, e eu passo com ele já são 16 anos. Ele tem vício de álcool, droga, e ele é muito violento, ele quer agredir, matar. Parece que ele tem até aquele esquizofrenia. Então vamos lá. Aí você estava falando que a gente não pode nem beber socialmente, e a gente tentava melhorar ele, mas acontecia isso aí. Vamos beber um pouquinho, né, pra você não parar de ver isso. Mas nunca deu certo, nada. Fernanda, né? Sim. E você gostaria de fazer alguma pergunta, alguma questão em relação a isso, Fernanda? Então, eu tenho um filho com outra pessoa, e ele também padece desse mesmo problema das drogas. Até ontem eu estava lá na casa, e eu vou indicar vocês para a mãe deles, que ela não conhece. Ele só passou por clínicas até hoje, né? Faz um trabalho evangélico, mas o coitado, e ele tá quase acabado na droga, então não teve saída para ele também. Então, sobre clínicas eu já conheço um pouco. Aí esse meu marido foi para lá, para uma clínica. Então, mas o trabalho de vocês é diferente, né? Você já vem ouvindo o nosso programa? Ou essa é a primeira vez? Sim. Não, estou ouvindo já alguns dias. Tá, e você não pensou na possibilidade de trazer o seu marido para uma internação conosco? Então, ele acabou de ir, tem uma semana que ele está lá. A empresa, ele chegou sem condição de trabalhar, então a empresa encaminhou ele para lá. Ah, foi a empresa que encaminhou? Mas a empresa, ele trabalha há 17 anos lá, então é quase assim, família dele. Entendi. E quando ele não vai trabalhar, fica sem o funcionário, então... E deixa eu te perguntar, Fernanda, eu não lembro se você já disse, ele já foi internado outras vezes? O meu esposo não, é a primeira vez. É a primeira internação. Problema. O outro, o já foi várias vezes, né? Entendi. A gente, assim, tem dó porque são casos parecidos, né? Tá. Então, e nenhum dos dois consegue ajuda e a gente não tem aquele certo para ajudar. Então tá bom. Então olha só, vamos lá. Então falando do teu marido, né? Álcool e drogas há 16 anos. Agora está sendo a primeira internação. Então, tomara que seja a última, né? Mas enfim, né? Vamos acreditar que é possível, né? Embora sejam raros os resultados com as clínicas, né? Só a internação convencional, a gente tem no Brasil aí uma média de 17% de sucesso depois de 2 anos. As pessoas que se internaram, 17% estão limpas depois de 2 anos. Né? E depois, agora, para 10 anos de processo, quem foi internado depois de 10 anos se manter limpo, aí é um número muito pequeno, menos de 5%. Por isso que eu te falo, se você quiser depois vir para a gente fazer um trabalho diferenciado, porque, Fernanda, algo importante é trabalhar você, tá? Porque olha só, a gente precisou do emprego dele interná-lo. Quer dizer, você vem sofrendo junto com ele e não se posicionou de uma maneira poderosa, firme, amorosa e segura para já ter você mesmo conduzido isso para a solução. Você me entendeu? Sim. Então o trabalho da APSE é um trabalho que dá certo também porque nós ajudamos a consolidar a força e o posicionamento correto da família. Para que ele se entenda como um doente a se tratar, né? E aí ele precisa se trabalhar, se reorganizar emocionalmente, mas você estando firme, estando inteira, ele vai se manter muito mais na linha. Não tem, assim, se ele tem esquizofrenia, ele precisa ser medicado para sempre, provavelmente, né? Ele precisa de um psiquiatra acompanhando ele para sempre, porque se ele parar com a medicação, ele pode querer voltar para as drogas, entrar no surto e tal, começar a viajar. Então ele precisa de um acompanhamento para sempre psiquiátrico, para se manter fora de surto, e precisa de um trabalho estrutural, emocional, para trabalhar o que tem por baixo dessa necessidade de usar. E você, enquanto familiar, para se manter poderosa, mantendo ele na linha. Tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Então Muito você obrigada, querendo vir agradeço. fazer um processo só para você, mesmo ele estando noutra clínica, só para você, é mais curto, é um outro preço, é bem mais barato, só para você já estar firme para quando ele voltar, a gente também faz. Liga lá na APS no Que legal, que 23615000. ótimo. Obrigado, Fernanda. Obrigada eu. Um abraço. Obrigada. A gente tem mais alguém na linha. Alô? Oi, Oi, bom dia, com quem eu falo? é a Selma. Oi, Selma, tá um super eco. Vamos ver se é possível a gente falar. Importante você abaixar um pouquinho o seu rádio, tá bom? É, porque eu tô dirigindo. Tudo bem. Agora já baixou, já parou o eco. Que bom. Vamos lá, Selma. Qual a tua questão, tua dúvida? Então, como é que a gente consegue tratar o vício de jogo? Vício de jogo? Esse é menos difícil de tratar? Olha, Eu posso eu considero tratar? menos difícil sim, tá? Você perguntou se é menos difícil. Eu acho menos difícil do que trabalhar uma dependência de crack, uma dependência de álcool. Eu acho sim. Mas também é tratável, porque a estrutura emocional é a mesma. A estrutura emocional da pessoa viciada em jogo é a mesma, em essência. O que muda é que a pessoa viciada em produtos químicos, ela... Tá, eu vou continuar falando para Selma, caiu a ligação, mas Selma, continua ouvindo aí no rádio, tá? Então, é claro que a pessoa que é viciada em algum produto químico, o corpo fica dependente daquela substância, que é uma substância mais agressiva e que gera uma dependência física muito mais intensa. No entanto, o viciado por jogo também tem uma dependência química, tá? Porque ele é viciado na sensação que o jogo traz para ele. E essa sensação ela é resultante de reações químicas corporais. Então, ele muitas vezes é viciado na adrenalina do jogo. Adrenalina da possibilidade de ganhar, de mudar de vida. Muitas vezes ele fica viciado naquela sensação de poder ser um vitorioso através do jogo, de poder ser feliz. Esse sonho vai alimentando a pessoa e a adrenalina que joga no corpo e a ocitocina com sonhar com uma possibilidade melhor. Então, toda essa química corporal também supre o buraco, o vazio de alguém. Tá? Então, pessoas viciadas em jogos, e eu já fui, hein? Tô me revelando aqui. Plínio de Souza. Eu fui viciado lá, enquanto garoto, em fliperama, na adolescência. Hoje nem tem mais fliperama, mas eu tinha que ir, hein? O Evaldo tá brincando aqui comigo que faz tempo. Então, lá em meados dos anos 80, eu tinha que ir no fliperama à tarde todos os dias. Então, eu estudava de manhã, à tarde eu tinha que ir. E ficava lá no fliperama jogando uns 3, 4 horas por dia. E eu já tinha ficado tão viciado e tão bom que eu já quase não gastava dinheiro. Com uma ficha eu ficava naquela máquina lá horas, né? Porque você ficava ganhando créditos e tal. E também fumando cigarro. Então eu era um viciadaço em jogo. Eu precisava, se não fosse lá, algo faltava. Então vamos entender que existe um buraco, um vazio, existe uma falta que normalmente a gente encontra lá também na estrutura emocional de infância, falta de pai ou mãe, sentimento de desamparo, alguma carência, falta de autoestima, a gente encontra isso na estrutura emocional. Resolvendo isso, para valer, resolveu a dependência por jogo também. A pessoa começa a se desinteressar do jogo, começa a se apaixonar por outras coisas na vida, por outros projetos. Quando ela começa, por exemplo, a encarar a possibilidade de ter o sucesso e a satisfação por um projeto real e não esse projeto fictício aí do jogo, né, tão fugaz, se ela vai para uma linha onde de fato ela vai ter uma realização profissional, financeira, afetiva, por exemplo, fica muito mais fácil ela soltar. Mas para isso eu preciso trabalhar o que tem por baixo, o buraco, o vazio, a baixa autoestima, a insegurança. Isso a gente resolve também, tá? Então, vício por jogo, cigarro, vício por sexo, por compras. Isso nós trabalhamos também lá na APS. Então, liga lá no 2361-5000, 0 operadora 11. A gente tem mais alguém na linha, Valdo? Dá sim, rapidinho. Se tiver, só para falar rapidinho. Opa, caiu, tem mais alguém? Vamos ver. Boa tarde. Olá, quem fala? Como vai, Plínio? Vou bem, quem fala? Adoro você, viu? Ah, que bom, querido. Eu posso dar meu nome fictício? Pode sim. É Diva. Oi, Diva. Ah, que nome lindo. Deixa eu te falar, Plínio. Que nome eu fictício tenho... lindo. Diga. Eu posso falar? Pode. Eu moro em Santo Amaro. Tá. E eu tenho um comportamento que eu peguei uma pessoa, eu tive um companheiro,
uma pessoa na minha vida. E agora, pior, que eu quero sair da situação. Me sinto mal em ficar nessa situação, mas eu não consigo. Se eu estou ruim com ele, pior sem ele. O que eu faço, Plínio? Já aconteceu antes? Há quantos anos você está com ele, Diva? Não estou bem com ele. É só o caso que ele vem e volta, tá entendendo? Fazem 10 anos. Ah, entendi. Antes dele, isso já aconteceu com outro também? Eu tinha meu marido, que eu sou viúva, eu também, aconteceu sim. Sim, agora vamos voltar para sua infância. E você em relação ao seu pai, como era, quando na infância? Era uma relação assim, não de muito amor nem carinho não, porque ele era bem distante da gente. Ô, querida, você percebe que provavelmente você continua vivendo esse sentimento infantil? Buscando carinho, né, Plínio? Buscando esse preenchimento no relacionamento com outro homem? E é terrível, tem vezes, Plínio, que eu não tenho vontade de viver por causa disso, que eu luto tanto contra isso. Ô, Diva, vamos resolver, vem pra ápice. Pra isso aí, você não precisa vir pro projeto Vida Sem Vício, você vem pro desafio ápice mesmo. São 6 sessões para resolver isso, tá? Quando é vício em algo mais complexo, como a dependência química e tal, nós trabalhamos num período maior, são pelo menos 12 sessões. Agora, Okay. Algo assim, codependência, né? A gente trabalha em 6 sessões. Vem, vamos resolver isso. Eu adoro o teu programa, viu, Plínio? Adoro o que você faz, viu? Obrigado, querido. Então, lembre-se disso. Eu falo, eu tenho quando a gente que te sair resolver dessa. em relação ao teu pai lá na infância e mãe, pra valer, e reorganizar a tua criança interior, tua estrutura, você vai poder olhar pro namorado e olhar pra ele e falar, opa, você é apenas namorado, hein? Eu tenho pai. E comporte, senão eu troco. Senão a fila anda. Eu bem e aí ele vai quero tudo isso, Plínio, mas cadê que eu consigo? Ele vai se posicionar. É uma coisa horrível. Mas se você eu também gostaria de não precisar fazer tratamento de dente, mas cadê que eu consigo? Eu preciso no dentista de vez em quando, porque eu não sou especialista nisso. Isso que você tem é algo complexo. Você precisa trabalhar com um especialista. Né? Isso. Tá, então vai ser liga lá, vou buscar, avisa assim, ajuda, manda viu? avisarem Porque é que a muito Diva ruim, pra muito mim. ruim mesmo. Quando você vier, você fala, olha, agenda lá e você fala, olha, avisa o Plínio que é a Diva lá do rádio, não me fique bom. disso. E aí eu vou acompanhar teu Tá caso legal, de perto, Plínio, querida, você é tá? maravilhoso, viu? Vou acompanhar Ajuda de perto. tanta Obrigado gente, pelo coisa linda. Obrigado pelo carinho, beijo. Pessoal, estamos chegando ao final do programa. Foi muito legal ter falado com algumas pessoas agora aqui no final. Obrigado pela participação dos ouvintes. Acho que enriquece para todo mundo. Então, quero convidar você que tem em você ou na sua família o problema do vício, da compulsão, de necessitar de algo para se preencher, ou alguém que necessita, que precisa da droga, que precisa do álcool. Venha conhecer um processo diferente, que primeiramente vai fazer com que a pessoa não precise, vai fazer com que ela esteja inteira emocionalmente e depois vai ser muito mais fácil se libertar totalmente disso. Quando é necessário internação, é 1 mês de internação só, é um processo objetivo, breve. Venha conhecer numa entrevista gratuita de perto. 0 Operadora 11 2361 5000, 2361 5000, site vidasemvicios.com.br. Foi um prazer estar com você. Um grande abraço, tudo de bom. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.